monitor de cristal líquido, como vocês já devem perceber, tem muitas vantagens em relação ao monitor convencional. Por exemplo, tamanho, ele é bem menor, ocupa menos espaço do que o monitor tradicional. Segundo, consumo de energia. Pelo fato do monitor LCD não ter circuito horizontal e vertical, que são circuitos que consomem bastante, o consumo de energia dele chega a ser a metade ou menos da metade do monitor tradicional. Ele é bem mais leve do que o monitor tradicional, só que a única desvantagem que ele ainda tem é que o nível de brilho e contraste dele ainda não chega a ser como o de um monitor de tubo. O monitor de tubo tem imagem de melhor qualidade. Porém, os modernos monitores LCD já estão chegando cada vez mais perto desse objetivo. E a outra desvantagem que ele tem é o preço. Ele é um pouco mais caro do que o monitor tradicional. Porém, o preço dele vem diminuindo de tal modo que, gradativamente, os monitores tradicionais vão sendo substituídos pelos de LCD. Para podermos dar um diagnóstico do monitor LCD, para identificar qual é o circuito dele que está com defeito, nós devemos ligar e observar atentamente o que acontece. Primeiro, verificamos que ao apertar a tecla Power, o monitor liga. Isso indica para a gente que a fonte e o microcontrolador dele estão funcionando. Primeira coisa a ser observada. Segundo, a iluminação da tela, do display. Como a tela está iluminada, está acesa, significa que o circuito de iluminação do display está funcionando. Outra coisa, devemos observar se na tela do cristal líquido não aparecem pontos, riscos ou manchas. Se aparecer ponto, risco ou mancha, o cristal líquido está danificado, ou seja, o display está com defeito e deve ser trocado. E por último, devemos observar se aparece a imagem. Isso indica para a gente que os circuitos responsáveis pela imagem estão funcionando. Então devemos observar se o monitor liga, se acende a tela, se não há pontos, riscos ou manchas e se aparece a imagem. Se tivermos essas 4 características, o monitor está funcionando perfeitamente. Os computadores portáteis, os populares notebooks ou laptops, também utilizam uma tela de cristal líquido, de LCD, semelhantes às telas de LCD dos monitores que a gente vai estudar nessa aula. Falarei agora para vocês a respeito do esquema em bloco do monitor de cristal líquido. O principal componente do monitor LCD é o display de cristal líquido. O cristal líquido é uma substância que não emite luz, ele apenas deixa ou não a luz atravessar. Então, para que o display se torne visível, ele necessita de uma iluminação traseira. Essa iluminação é feita através de lâmpadas fluorescentes, chamadas lâmpadas CCFL, que são lâmpadas de cátodo frio, que não possuem o filamento. Sem estas lâmpadas, você praticamente não conseguiria enxergar a imagem no display. A quantidade de lâmpadas que o display utiliza depende do tamanho dele. Quanto maior o display, maior será a quantidade dessas lâmpadas fluorescentes. Normalmente os displays pequenos, até 7 polegadas, utilizam uma lâmpada só. E à medida que o display vai aumentando, aumenta-se também a quantidade dessas lâmpadas. Aqui nós temos a entrada DB15 do cabo de sinal do monitor e também o conector DVI, que é para o vídeo digital. Os sinais RGB que vem do computador, que vem pelo conector DB15, são analógicos e são aplicados num CI grandão que você vai encontrar em todo o televisor ou monitor LCD. Tal CI recebe o nome de scaler. Ele pega os sinais RGB que são analógicos, transforma em digitais e já no padrão adequado ao funcionamento do display. Os sinais digitalizados são entregues ao display através de várias vias. Esse conjunto de vias recebe o nome de LVDS, que traduzindo para o português significa tráfego de sinais diferenciados em baixa tensão. Ou seja, essas vias aqui funcionam de 0 a 1,2 volts. Com isso, elas conseguem transferir o sinal para o display em alta velocidade e sem ruídos. O sinal digital que vem por esse conector tem nas placas de vídeo dos modernos computadores. Como o vídeo aqui já está digitalizado, ele vai direto para a área do scaler que vai converter no sinal adequado ao display. E daí para o display através do conector LVDS, que vão de 0 a 1,2 volts. Qualquer problema que der nesse integrado aqui, normalmente o display acende, só que não mostra imagem, porque quem fornece o sinal para desenhar a imagem no display é o scaler.
E aqui nós temos o micro, que é o CI que controla o monitor. Ele funciona da mesma forma que no monitor tradicional. Acontece que nos monitores LCD ele costuma ser do tipo SMD. E aqui é EEPROM, que é aquele CI pequeno que guarda os comandos do micro. O micro controla o scaler, fazer o controle de contraste, por exemplo, e ele recebe os pulsos de sincronismo horizontal e vertical vindo do cabo de sinal para sincronizar a imagem. E recebe também os pulsos data e clock do DDC para que ele possa identificar qual é a marca e o modelo do monitor. O micro também recebe os comandos através do teclado. Aqui nós temos uma fonte de alta tensão chamada fonte inverter. Essa fonte pega a tensão contínua baixa, em torno de 12 volts, e transforma numa tensão alternada alta, que varia de 300 a 1300 volts, e essa tensão vai ser aplicada às lâmpadas do painel, do display. Dependendo da tensão que vai ser aplicada nas lâmpadas, o display vai apresentar um maior ou menor brilho. Tanto é verdade que o micro fornece um controle chamado dimmer, que é o controle de brilho. Ele atua na frequência de trabalho da fonte inverter. Assim ele consegue alterar a tensão que vai ser aplicada nas lâmpadas, o brilho das lâmpadas, consequentemente o brilho do display. Também no micro vai o comando on-off para ligar e desligar as lâmpadas na fonte inverter. E aqui a fonte baixa é uma fonte chaveada que pega a tensão alternada da rede e transforma em tensões contínuas, normalmente duas, uma de 5 volts para alimentar os CIs e uma outra de 12 volts para alimentar a fonte inverter. Essa fonte que vai alimentar os circuitos do monitor de uma forma geral. Agora tem um detalhe, em alguns monitores tem uma fonte separada, tem uma fonte externa que já entrega a tensão contínua para o monitor. Em outros, a fonte fica totalmente dentro do monitor. Então, em resumo, o monitor LCD é composto do display LCD, que vai mostrar as imagens, as lâmpadas que iluminarão o display. Essas lâmpadas são alimentadas pela fonte inverter, fonte de alta tensão. Nós temos o scaler, que é o CI que recebe o sinal do conector DB15 e transforma no padrão do display. Entre o scaler e o display LCD nós temos o conector LVDS. O conector de vídeo digital também vai para o scaler. O micro, que fica aqui embaixo, controla as funções do monitor. Tem o EEPROM ligado junto com ele. Ele controla o scaler e controla a fonte inverter. E aqui a fonte de alimentação baixa que fornece as tensões contínuas necessárias ao funcionamento do monitor. Para identificar esses componentes na placa do monitor é bastante simples. O scaler é um CI SMD grande que vai ligado através de um conector grande também ao display. O micro é o outro CI SMD que tem na placa do monitor. Agora detalhe, em alguns monitores o micro e o scaler estão numa peça só. Então você não vai encontrar dois CIs SMD grandes, você vai encontrar um. A fonte inverter ou fonte inversora é fácil de achar, basta você seguir os conectores das lâmpadas. E a fonte chaveada que alimenta o monitor também é fácil de achar, basta você seguir a entrada de tensão alternada.